Homens que deixaram bons exemplos. Urias, um homem íntegro. Urias era o que algumas pessoas poderiam chamar de um homem íntegro. Um soldado militar leal no exército do rei Davi, do exército de Israel. Um soldado comum, mas ele fazia parte de um grupo de soldados da elite do rei Davi. Mesmo vivendo sob uma intensa disciplina, ele recebeu, entre aspas, uma recompensa. Por causa da beleza da sua mulher, Batseba, o rei Davi se encantou com ela, mandou chamá-la e se deitou com ela. E ao se deitar, ela acabou ficando grávida. E quando a gravidez dela começou a ficar exposta, a barriga querendo começar a aparecer, ele ficou sem saber o que fazer. Então, de imediato, ele chamou o seu guerreiro que estava na guerra, onde ele, Davi, deveria estar. Então ele chama Urias para a cidade para que possa fazer algo com que Urias se deitasse com a sua esposa e assim todos iriam falar que o filho era de Urias. Urias se tornou um peão no xadrez de mentiras do rei Davi. Como eu disse, ele tirou o soldado da guerra, fez tudo para que ele se deitasse com a sua esposa, preparou até um banquete, mandou à casa de Urias para que ali ele pudesse ter aquele banquete com a sua esposa e depois ir se deitar com ela, mas ele não fez. Urias realmente era um homem íntegro. Na sua grandiosidade, a grandeza desse homem, o íntegro, um homem honesto, um homem temente a Deus e fiel ao seu rei, veja o que ele disse quando Davi preparou toda essa armadilha para ele. E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E eu hei de entrar na minha casa para comer e beber, e para deitar-se com minha esposa. Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa, diz Urias. Está lá em 2 Samuel, no seu capítulo 11, versículo 11. Que belo tapa na cara que o rei Davi levou. Que exemplo que esse homem deixou para nós. Esse homem colocava a sua integridade, os seus escrúpulos morais acima dos prazeres carnais e mundanos. Veja bem, meus irmãos e amigos, quão bom seria se todos fizessem como Urias fez. O texto que nós lemos, ele deixou bem claro: o meu comandante, a arca do Senhor, os meus amigos estão lá morando em tendas, vivendo lá sobre uma situação difícil, passando por um momento de guerra, e eu vou entrar na minha casa, me alimentar do melhor e ainda se deitar com a minha esposa? De forma nenhuma eu farei isso. Muitos, ou talvez quase que na totalidade, no lugar de Urias, teria desfrutado de todo esse prazer. Como as artimanhas do rei não estavam funcionando, ele tomou a decisão de enviar pela própria mão de Urias uma carta direcionada ao comandante Joabe para que ele colocasse Urias na frente da batalha, o exército saísse para que Urias fosse morto. Veja bem, o próprio Urias levou a sua carta de sentença sem saber para a mão de Joabe. Veja o que diz a Bíblia. E sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mãos de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Veja que maldade do rei Davi. Tudo para tentar
encobrir um grande erro, um grande pecado que ele havia cometido. Urias era um homem disciplinado, tal como um discípulo deve ser. Seu coração era mais forte que os seus hormônios. Urias era, sim, um homem disciplinado. O seu coração, o ser temente a Deus, o ser obediente ao seu rei, ao seu comandante, falava mais alto do que os seus hormônios. Ele realmente foi um modelo para todos e que continua sendo para todos nós. Então, meus irmãos e amigos, para terminar, está aí um belo exemplo de um homem íntegro, de uma integridade. E quando nós olhamos no dicionário, o que é integridade? Qualidade ou estado de alguém que é íntegro, que possui conduta reta, ética, justa e honesta. A integridade, ela é um atributo de Deus. Ele é íntegro, justo, correto e perfeito. E ele compartilha conosco essa virtude e deseja que a integridade seja também uma de nossas qualidades. Então Deus, por ser íntegro, reto e justo, ele compartilha isso conosco. Lógico, em nível menor, porque Deus está acima de todas as coisas. Todos que vivem uma vida íntegra, diz não ao pecado da corrupção, do suborno, da mentira, da falsidade, da desonestidade, da infidelidade e da injustiça. Você se considera uma pessoa íntegra? Observe esse exemplo de Urias. Preste bastante atenção nessa mensagem. Busque mais lá na Bíblia, onde fala da história de Urias, 1º e 2º Samuel, que fala da história do rei Davi, e você vai ver como esse homem deixou um grande exemplo para nós. Que Deus assim os abençoe. Fique em paz, no nome do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo.